Quiz C++, questão 307. De acordo com o padrão C++23, qual é a saída deste programa? Então é um programa que tem uma struct S, que tem apenas a deleção do seu construtor default, ou seja, ele define o construtor default, mas coloca ele igual a delete, ou seja, ele proíbe de se usar o construtor default, e logo depois tem um número inteiro x, e na main ele tenta instanciar um novo objeto S que é do tipo S maiúsculo, e depois ele tenta exibir na tela o valor de x pertencente a esse objeto S. Bom, esse programa aqui ele é bem imediato na verdade, né? Porque no padrão C++23 a definição de tipo de construção, se é por inicialização por valor ou por agregação, mudou. Isso aqui antes do C++23 compilaria normalmente, mas no C++23 não mais, porque isso aqui trata-se de uma inicialização por valor. Por quê? Porque quando você tem um objeto que tem um construtor definido pelo programador, pelo usuário, então você sempre vai usar a inicialização por valor, o value initialization, né? Em oposição à inicialização por agregação, que é o aggregate initialization em inglês, que esse segundo tipo ele é usado para objetos em que não tem um construtor definido pelo usuário, ou também em algumas outras ocasiões, ou por exemplo que não tem membros não estáticos de dados que são não privados ou protegidos, que não tem funções virtuais e nem classes base, por exemplo arrays, né? Então nesse caso aqui, como ele é um objeto que tem um construtor definido pelo usuário, então o tipo de inicialização dele é por valor, ou seja, quando não se define qual objeto que vai usar, quando não se define qual construtor que vai usar, ele vai pegar o construtor default porque ele foi definido pelo usuário, mas ao mesmo tempo o construtor default foi deletado, ele não pode ser instanciado, então esse aqui na verdade ele não vai compilar. E também, mesmo se eu não tivesse tentado atribuir essa variável S minúsculo ao resultado do construtor do objeto da struct S maiúsculo, mesmo se eu não tivesse declarado assim, não seria possível porque não teria um inicializador definido, né? Se eu colocasse esse aqui e tentasse compilar, não seria possível porque ele não tem um inicializador definido. Ele vai tentar chamar um construtor default, mais uma vez porque o tipo dele vai ser por inicialização por valor, e como ele, então nesse caso ele vai usar o construtor, e como o único construtor que se encaixaria aqui foi deletado, então ele não compila. Então essa é a questão de hoje, obrigado pela atenção e até a próxima.